O que te motivou a dedicar sua carreira à inclusão educacional, Eliane? Então, é muito importante falar sobre isso. Eu falo que a inclusão me impulsionou a pesquisar sobre essa área. As minhas atividades iniciaram da FEBEF, as atividades como pedagoga, no ano de 2018. Só que a minha relação com a FEBEF, que é a Unidade Caxias, só cabe fazer um adendo que esse camp da UERJ, ele iniciou em 98 numa estrutura de um CIEP, mas já fazia parte da estrutura do município de Duque de Caxias, no Instituto de Educação Governador Roberto da Silveira. Você conhece? Então, eu fiz parte dessa história, né? Então, em 98 que teve a transferência desse espaço para o CIEP localizado no bairro Vila São Luís. Então, a FEBEF não é localizada numa área central de Duque de Caxias, é um bairro mais afastado um pouco do centro. E eu tive a oportunidade de ter o contato com a FEBEF desde o pré-vestibular, que lá funcionava um pré-vestibular comunitário para negros e carentes. Depois, eu tive a oportunidade de ingressar como estudante nessa universidade. E desde o pré-vestibular, a questão da inclusão sempre chamou minha atenção. Só que isso, há 20 anos atrás, não era tão discutido como a gente discute hoje. Não tinha um podcast de vocês, né, 20 anos atrás. Né? Então, eu recordo no pré-vestibular, eu tive contato com um colega cadeirante. E a gente pensa assim, na FEBEF tem acessibilidade por ser um CIEP e ter uma rampa. Só que a rampa não tem a inclinação necessária. Então, a pessoa cadeirante precisava de um apoio para subir e descer a rampa. Então, isso já me chamava a atenção, que ele sempre precisava do apoio de alguém para se deslocar entre os espaços da FEBEF. E quando eu ingressei como estudante do curso de pedagogia, recebi em minha turma uma colega com baixa visão, e era uma colega que já tinha uma formação no Roberto Silveira, e ela ficava questionando a qualidade dos textos xerografados. Porque antigamente, né, hoje, os professores disponibilizam o material no Drive, mas antes era a Xerox que ele disponibilizava para a turma e a gente tirava a cópia da cópia. Então, a qualidade era péssima. Ia ficando clarinha, né, Elaine? Clarinho. E, geralmente, era aquele texto que já tinha sido o livro rabiscado pelo professor, marcado. Então, ele disponibilizava a cópia daquele texto para a gente. Então, ela sempre questionava. Só que eu já percebia a necessidade de ter uma acessibilidade, só que a gente não tinha aqueles argumentos para questionar. E acho que o ponto auge de recordação dessa amiga é quando era passado algum vídeo. Naquela época não tinha audiodescrição das imagens, então ela pegava o quê? Saía. Então, desde o pré-vestibular, eu percebi a necessidade de uma acessibilidade arquitetônica. E, na graduação, percebi a necessidade de uma acessibilidade pedagógica. E aí, quando eu ingresso, eu terminei a graduação em 2006, na FEBEF. Quando eu retorno para a FEBEF na condição de pedagoga, em 2018, me deparo com uma outra situação. Eu andando nos corredores, um rapaz me para com óculos e constrangido. O que me chamou a atenção é que ele ficou constrangido e me pediu ajuda. E pediu um apoio assim, olha, você pode ver aqui no mural qual sala que eu estou no dia de hoje, porque eu tenho óculos, mas eu não enxergo bem durante a noite. Então, para mim, aquilo foi o fim. Assim, foram vários episódios que foram acontecendo que culminou na minha luta pela inclusão naquele espaço. E aí eu fui pesquisar sobre a história daquele aluno, ele já estava chegando no término do curso de pedagogia. Percebi que até então na instituição não tinha nenhuma sistematização do acompanhamento que foi feito com ele. Então, assim, eu não sei informar como ele conseguiu chegar no término do curso. Né? Ele provavelmente pode ter tido algum apoio dos professores, sim, mas isso não era sistematizado, ou seja, um professor não passava para o próximo período. Então, não tinha esse registro na universidade. E foi aí que em 2018 a 2020, fui tecendo uma conversa com o programa Rompendo Barreiras, que é um programa do Campus Maracanã. Ele já esteve vinculado à PR4, à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Hoje ele está vinculado ao Centro de Educação e Humanidades.
coordenado pela professora Valéria, e eu pedi um apoio, como a gente poderia tratar, lidar com os alunos com necessidade acadêmica específica. Então, a gente teve essa orientação inicial, mas a gente percebeu a necessidade de criar alguns protocolos próprios. Perfeito. Porque até então, no campus Maracanã, não tinha uma política pública estabelecida para o acompanhamento dos estudantes com necessidade específica. E a gente pensava assim, a gente não está com tempo para ficar esperando, a gente já esperou muito.